Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então à nossa segunda aula de Física do ano 2021, tá? Vamos continuar então falando dentro do assunto de eletrostática, tá? Vamos continuar então trabalhando, tá certo? Evoluindo nos conceitos de carga elétrica, de quantização da carga elétrica, tá? Usar esses conceitos todos que nós aprendemos até agora para falar sobre os processos de eletrização da matéria. Perfeito? Vamos lá então? Então vamos lá. Dentro da eletricidade, que é esse ramo da física que nós vamos estudar profundamente agora no terceiro ano, tá? Onde que nós podemos encontrar os processos de eletrização, certo? Você deve se lembrar o seguinte: primeira coisa, na última aula eu falei para vocês que nós íamos estudar a princípio, né, três partes aqui da eletricidade. Primeiro a eletrostática, segundo a eletrodinâmica e terceiro o magnetismo. E lá no final do ano a gente vai estudar física moderna, que seria o outro ramo, né? Então, o nosso estudo aqui, hoje, ele está dentro da eletrostática, tá certo? Então, você já aprendeu o conceito da carga elétrica, já sabe o que é uma propriedade fundamental, tá? E nós vamos trabalhar como que a gente faz agora para trocar a carga elétrica, para trocar, né? Fundamentalmente é isso que são os processos de eletrização. Perfeito? Vamos seguir em frente aqui. Tá? Só recapitulando o que nós falamos na última aula, perceba, né? Nós falamos aqui, ó, que a carga elétrica ela está dentro do átomo, né? O átomo ele é composto de próton, nêutron e elétron, tá certo? Então a carga elétrica ela é uma propriedade fundamental da matéria, ou seja, toda matéria possui carga elétrica, tá certo? E aonde essas cargas se encontram? Nos prótons, nos nêutrons e nos elétrons. Nós costumamos dizer que os prótons são carregados positivamente, elétrons carregados negativamente e nêutrons não tem carga, carga nula ou zero. Tá legal? Perfeito. Tá? Vimos também que existe um valor fundamental para a carga elétrica. Tá? Carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá certo? Essa é a menor carga elétrica que existe. E qual que é a diferença entre a carga do próton e do elétron, que são as menores cargas que existem? É o sinal. Um é positivo e outro é negativo. Tá? Passamos aí a falar então sobre os dois princípios fundamentais da eletrostática. O primeiro aqui, ó, tá? É o princípio da atração e repulsão. Cargas de mesmo sinal, né, ó, quando elas têm sinais iguais, elas se repelem, e cargas de mesmo sinal elas se atraem. Sinais opostos, desculpa, né? Mesmo sinal repele e sinais opostos se atraem. Show! Qual é o segundo princípio que nós falamos na aula passada? É o princípio de conservação da carga elétrica, tá? Carga elétrica sempre vai se conservar, ou seja, eu não vou criar, não vou destruir. Eu simplesmente vou transportar uma carga de um lugar para o outro, de um corpo para outro, tá? Depois que nós falamos disso, nós falamos aqui sobre a quantização. Vamos escrever aqui, ó. Quantização da carga elétrica. O que significa dizer que a carga elétrica ela é quantizada? A carga elétrica de um corpo é múltipla de uma quantidade fundamental. Que quantidade que é essa? É a carga elementar. Então, de fato, a gente pode escrever o seguinte, que a carga de um corpo Q é igual a o número de elétrons ou que o corpo ganhou ou perdeu vezes a sua carga elementar. Isso vai te dizer qual é a carga do corpo em termos quantitativos e qualitativos também, né? Vai te dizer o sinal e vai te dizer o módulo, o valor da carga, tá certo? Lembrando da nossa atividade lá, tá? Que você tem que sempre fazer uma medida que tenha, para ter confiança, ela precisa de quê? Apresentar o valor da carga e o sinal, para dizer se o corpo está eletrizado positiva ou negativamente, ou se ele é neutro. Fechou? Tá? Então esse aqui é um pequeno resumo que nós vimos na aula passada. Agora a gente já começa a falar especificamente do assunto que a gente vem tratar, que é a eletrização. Né? Quando a gente fala esse termo aqui, ó, eletrização, né, ele está relacionado com o quê? Com ganhar ou perder carga elétrica de maneira geral. Né? Podemos falar aqui no texto, ó, quando nos referimos ao termo eletrizar, estamos nos referindo a um processo de transferência, ó, transferência de carga elétrica, tá bom? Então, quando a gente fala em eletrizar, tá?
eu vou eletrizar, algo foi eletrizado, significa dizer o quê? Olha, aconteceu um processo com ele onde ele ganhou ou perdeu carga elétrica. Né? Esse é o sentido estrito da palavra eletrizar, quando a gente está falando aqui. Tá bom? De outra forma, né, nós podemos fazer o seguinte, olha, dizer que um corpo está eletrizado significa dizer que ele possui carga positiva ou carga negativa, tá? Então existem duas coisas que a gente pode falar. O corpo ele é neutro, ou seja, o que significa dizer quando eu falo que o corpo é neutro? Que a quantidade de cargas positivas e negativas são iguais. Lembra disso. Agora, quando eu falo que um corpo é eletrizado, eu quero dizer o seguinte, olha, esse corpo ou possui mais prótons e tem carga positiva, ou ele possui mais elétrons e tem carga negativa. Tá certo? Esse é o significado de dizer que o corpo ele é o quê? Eletrizado, tá bom? No seguinte sentido aqui também, ó, eletrização é um processo de tornar um corpo eletricamente neutro em um corpo carregado, ou seja, você vai dar carga para ele, ou então ele mesmo vai o quê? Vai ceder a carga elétrica. Tranquilo? Então aqui eu coloquei duas imagens que mostram para vocês justamente isso, tá? Vão te mostrar formas do seu dia a dia onde você pode ganhar ou perder elétrons, tá? Bom, quem nunca se deparou com essa situação aqui, ó, onde você está penteando o seu cabelo, tá certo? E você penteou os cabelos secos, né? Penteou depois de um tempo, principalmente as mulheres vão perceber isso com os cabelos longos, né? Você começa a aproximar em objetos que são bem leves, como folhas de papel, né? Você percebe que existe uma atração entre eles ali, entre o pente e a folha de papel. E o que pode acontecer? Por que isso acontece, né? Outra situação é você, alguém já deve ter, alguém não, provavelmente você já deve ter visto, né, alguns experimentos assim na internet, né, com esse equipamento aqui, ó, que a gente chama gerador de Van de Graaff, né, Graaff, tá legal? Mais ou menos assim. Então o que acontece? O gerador de Van de Graaff, ele faz com que produza-se muita carga elétrica, que fique muita carga elétrica acumulada em determinado local. Quando você encosta, né, ela passa para o seu cabelo e ele fica arrepiado. Né? Também é uma situação onde você vai perceber o que? Eletrização dos corpos. Corpos que estão inicialmente neutros ou com outra carga elétrica vão adquirir cargas elétricas diferentes. Tá legal? Então nós estamos nessa área aqui agora. Nós estamos falando o seguinte, olha, dentro da eletrostática eu ainda estou falando de cargas que estão estáticas, porém agora eu estou falando de formas como trocar, como receber ou doar cargas elétricas. Tranquilo? Estão comigo? Vamos dar sequência aqui então. Ó. Quais são os principais processos de eletrização que existem? Tá? São três principais. Percebam aqui comigo. Ó. Nós temos o processo de atrito, o processo de eletrização por contato ou condução, tá? Vão encontrar esses dois nomes, e o processo de eletrização por indução, tá? Bom, a princípio, né, atrito. Porque quando a gente fala atrito, estou falando de esfregar uma coisa na outra, né? Então você vai ter, por exemplo, aqui materiais onde você vai esfregar um no outro e após, né, o atrito, o contato forte entre eles ali, você vai ter o quê? Materiais que previamente não eram eletrizados vão passar a ser o quê? Eletrizados. Nesse caso aqui, ó, ambos eram neutros, né? E aí sim eles se tornaram o quê? Eletrizados, tá? Beleza? Então isso aqui é um processo de eletrização? É, porque ele era neutro e passou a ser eletrizado. Possui carga diferente daquele que ele tinha, tá? Num processo de contato. É simples. Uma coisa encosta na outra e o fato delas encostarem, automaticamente elas já trocam cargas elétricas. Como essa situação aqui, ó. Situação 2, né? Tinha um corpo com carga negativa e um corpo neutro. Um encostou no outro. O simples fato deles encostarem, eles trocaram cargas. Depois, quando eu separei, tá? As cargas se distribuíram ao longo dos dois corpos igualmente. Tá? É um tipo de eletrização, tá certo? E o outro tipo, indução, tá legal? A gente vai ver as propriedades mais especificamente, mas você percebe aqui, ó, que não há o contato, né? Enquanto no atrito e no contato eu preciso realmente de fato encostar, no processo de eletrização por indução eu não preciso. Eu percebo ali uma separação de cargas, ó, cargas positivas de um lado, cargas negativas do outro, simplesmente pela aproximação de um corpo eletrizado previamente.
certo? Beleza? Tá? Vamos olhar a fundo aqui então cada um dos três processos, tá? Vamos acompanhar aqui, vamos observar primeiro o processo de eletrização por atrito. Número 1, tá? Então, o significado da palavra atrito é o quê? Fricção entre dois corpos duros ou ásperos roçando um no outro. Ou, na verdade, o fato de você pegar um e ficar esfregando contra o outro. Isso é atrito, né? Você colocar um contato mais forte, né? Não só um contato de encostar, mas um contato onde tem a ação de um corpo sobre o outro. Isso é atrito de fato. Tá legal? Agora vamos às características fundamentais desse tipo de processo de eletrização. Na eletrização por atrito, dois corpos inicialmente neutros, perceba isso, ó, são esfregados um contra o outro, forçando a troca de carga entre eles. Então, no processo de eletrização por atrito, eu sempre vou ter dois corpos inicialmente o quê? Neutros, tá? Eles vão ser neutros, em geral, todos eles serão neutros, tá? Para que depois eu possa esfregar um no outro e eles troquem as cargas, tá bom? Outra característica fundamental que vocês devem perceber, só vai ocorrer com o corpo que é isolante. Isso faz sentido para você? Dá uma pausa no vídeo aí e pensa, por que ele só acontece com isolante? Depois você continua aí. Pensou? Olha só, por que ele só vai acontecer com o corpo isolante, né? Se você encostar um corpo que é condutor em outro que também é condutor, o que vai acontecer? O simples fato de você encostar, as cargas que estão distribuídas no corpo, como elas têm mobilidade, né? Lembra, o material condutor, ele tem mobilidade, né? Os elétrons daquele material têm mobilidade, então é facilmente, né, se você encostar, eles podem trocar carga facilmente. Então, quando você encosta dois materiais que são condutores, eles sofrem eletrização por contato e não por atrito. Não adianta eu esfregar um metal no outro. Eles vão eletrizar por atrito, professor? Não. Eles vão eletrizar por contato ali, porque eles estão em direto contato, né? Já os corpos que são isolantes, as cargas elétricas, né, notadamente os elétrons, eles não têm mobilidade, ou grande mobilidade, vamos dizer assim. Como eles não têm grande mobilidade, o que vai acontecer? Você tem que fazer força para arrancar carga de um corpo e levar para o outro. Eu tenho que fazer a força, né, esfregar um no outro. Tá legal? Por isso que esse tipo de eletrização só vai acontecer, né, no nosso estudo aqui em materiais que são o quê? Isolantes. Condutores não sofrerão eletrização por atrito. Perfeito? Seguindo aqui então, ó, após a fricção, ou seja, após esfregar um no outro, um dos corpos adquire carga positiva e o outro adquire carga negativa de mesmo módulo. O que significa isso, professor? Vamos olhar o desenho aqui, ó. Olha aquele desenho ali em cima. Então eu tenho o material isolante, o vidro, e o material isolante lã. Inicialmente você percebe que ambos estão o quê? Neutros. Concorda comigo? Ambos estão neutros, não há carga sobrando. Lembra que corpo neutro tem carga elétrica, mas só que elas estão em mesma quantidade, tanto positivo e negativo. Quando você vai esfregar um no outro, esfrega o vidro na lã, né? Você vai perceber que, por exemplo, o vidro adquiriu carga positiva e a lã adquiriu carga o quê? Negativa, tá? Mas você percebe que tudo que a lã tem a mais de negativo saiu de onde? Do vidro, né? Então, se esse cara aqui ficou com 10 elétrons a menos, né, ó, vamos colocar aqui que ele perdeu 10 elétrons, tá? Para onde foram esses 10 elétrons? Eles foram diretamente para onde? Para a lã, tá? Então, o que acontece? Tudo que é perdido por um corpo no atrito é ganho pelo outro. Por isso que eles vão ter cargas de mesmo módulo, porém sinais diferentes. Então, por exemplo, se a carga desse corpo aqui tivesse ficado 10 microcoulombs, quanto seria a carga do corpo de lã? Né? Seria exatamente igual a menos 10 microcoulombs. Justamente por quê? Porque a carga elétrica, no geral, ela tem que se conservar. Lembra desse princípio? É o princípio de conservação da carga elétrica. Ele sempre vai valer em qualquer processo de eletrização. Tá? Então, se eu doei 10 elétrons, é porque alguém doou 10 elétrons. Tá? Então, o vidro doou 10 elétrons, ficou com carga de 10 elétrons a menos. Já a lã ficou com carga de 10 elétrons a mais. Então, um ficou positiva e outro ficou negativo. Então, sempre isso vai acontecer. Processo de eletrização por atrito. Sempre um fica positivo e o outro fica negativo. Tá? Isso sempre acontece. Beleza?
E por último aqui, ó, é possível saber quem doa e quem recebe elétrons através da série triboelétrica dos materiais, tá? A série triboelétrica, pessoal, é como essa tabela aqui do lado, tá? Ela vai indicar para você qual é o corpo que tem a tendência a doar elétrons e a tendência a receber elétrons. Como é que eu entendo essa tabela, essa série triboelétrica, né? Você percebe aqui, ó, que você tem uma seta com sinal positivo e uma seta com sinal negativo. O que acontece? Quanto mais acima na tabela, maior é a tendência desse material em doar elétrons, né? Então, nesse caso aqui, nessa tabela que nós temos, a pele humana aqui no começo, ó, é o material que tem a maior tendência a doar elétrons dentre os outros. Por que eu falo doar elétrons? Porque ele quer ficar o quê? Positivo. Se ele quer ficar positivo, a tendência maior dele é doar elétrons. E quanto mais para baixo aqui, ó, na tabela, maior a tendência em receber elétrons, em ficar negativo, né? Então, por exemplo, se eu esfregar o caso ali, né, o vidro com a lã, por que ele desenhou positivo e a lã negativo? Justamente por isso, ó. O vidro, quando atritado com a lã, a tendência dele é ficar o quê? Positivo, porque ele está mais acima na tabela. E a lã, a tendência a ficar negativa. Se eu esfregasse, por exemplo, aqui, ó, papel e âmbar, né, outro material, o papel tenderia a ficar positivo e o âmbar tende a receber os elétrons do papel, tende a ficar negativo, tá? Perceba também que, com exceção do alumínio aqui, ó, com exceção do alumínio que eu estou riscando aqui, tá? Todos os outros são materiais ditos o quê? Isolantes, né? O alumínio está aqui, mas é só por uma questão de comparação, né? Porque a gente não vai estudar atrito com materiais que são condutores, beleza? A ideia nossa aqui é sempre dizer o quê? Que os materiais isolantes é que podem sofrer eletrização por atrito. Tranquilo? Certinho? Se você for com dúvida então sobre eletrização por atrito, volta um pouquinho atrás aí, que você vai entender perfeitamente, tá? Vamos seguir então a nossa aula, vamos continuar falando sobre o processo de eletrização por contato, tá? O próprio nome já diz, eletrizar por contato. Eu vou encostar um corpo no outro, tá? Vou encostar um corpo no outro. Como é a definição da palavra contato? Agora vamos às características desse tipo de processo de eletrização. Na eletrização por contato, um corpo previamente eletrizado. Por que eu digo previamente eletrizado? Ou seja, ele já está ou positivo ou negativo. Tem que acontecer isso, tá? Esse corpo previamente eletrizado encosta em outro, fazendo com que haja troca de cargas, tá? Esse outro corpo, ele pode ser tanto neutro quanto positivo quanto negativo, não importa, tá? Desde que pelo menos um deles seja eletrizado, tá? Então, pelo menos um deve ser eletrizado, tá certo? E como é que essas cargas elas vão migrar de um corpo para o outro? Por que se eu encostar, né, observando o desenho aqui, ó, um corpo neutro no corpo negativo, por que quando eu encosto, tá, os elétrons migram de um corpo para o outro? Você tem ideia por quê? Né? Olha só, é pelo princípio da atração e repulsão. Então eu tenho um corpo que tem muitos elétrons sobrando. Se tem muitos elétrons sobrando, né, esses elétrons eles repelem um ao outro, né? Quando ele encontra um corpo neutro, por exemplo, ali no desenho, ele vai encontrar um corpo que é mais o quê? Mais positivo do que ele. Não quer dizer que ele seja eletrizado positivamente, não. Mas esse corpo ele é mais positivo do que o corpo que está negativo, o B aqui no caso, né? Ele é muito negativo. Então os elétrons tendem a fazer o quê? Tendem a migrar para uma situação onde ele é mais positivo, tá? Por isso que quando eu encosto no outro, os elétrons que estão sobrando, ou alguns deles que estão sobrando aqui, ó, vão migrar para esse outro corpo aqui. Mas vão migrar todos, professor? Não, tá? Eles vão migrar até os dois corpos ficarem com a mesma carga elétrica, tá? É uma propriedade que eu vou falar ali embaixo, mas eles vão ter que ficar com a mesma carga elétrica, tá? Para obedecer o quê? O princípio de conservação da carga. Eu não posso aumentar e nem diminuir a quantidade de cargas total. Simplesmente eu vou fazer o quê? Dividi-la. Certinho? Tá? Então esse tipo de processo de eletrização só vai ocorrer com corpos condutores. Por quê? Expliquei anteriormente, né? Como os corpos condutores eles têm mobilidade em seus elétrons, os elétrons têm mobilidade, é fácil trocar elétron, né? Então o simples toque faz com que os elétrons sejam atraídos ou repelidos de um corpo para o outro. E isso é o que promove o quê?
a eletrização de fato, a troca de carga elétrica, tá certo? Então, fundamental é isso aqui também, ó. Após a eletrização por contato, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal e de mesmo módulo, tá? Eu não coloquei aqui, mas anota no seu caderno aí, tá? Isso vai acontecer desde que sejam do mesmo tamanho, tá? Se eles não forem do mesmo tamanho, isso aqui não acontece. Nós vamos trabalhar com situações onde eles sempre vão ser do mesmo tamanho. Mas se você encontrar alguma questão, por exemplo, no vestibular que você vai fazer, né, e ele te falar, olha, um corpo com um raio de 10 centímetros, um corpo com um raio de 5 centímetros, né, eles vão trocar a carga elétrica, vão ficar com a mesma quantidade de carga no final? Não. Aí ela vai ser dividida o quê? Proporcionalmente ao tamanho do corpo. Quanto maior o corpo, mais carga ele vai adquirir, ou doar no caso. Tá? Mas quando os corpos são do mesmo tamanho, esferas de mesmo raio ou diâmetro, por exemplo, você vai observar que a carga se divide igualmente. Tá? Na maioria dos nossos problemas nós vamos trabalhar com carga que se divide igual. Tudo bem? Certinho? Então esse é o processo de eletrização por contato. O simples toque de materiais condutores, de objetos condutores, desde que um seja eletrizado previamente, façam que haja troca de carga elétrica por atração e repulsão entre elas. Tudo bem? Certinho? Se você for com dúvida, volta de novo nessa parte do contato aqui, assiste novamente essa parte para você fixar, tá bom? E por último, vamos falar aqui então sobre a eletrização por indução, tá? Esse processo de eletrização aqui, ele é um pouquinho diferente dos dois processos anteriores que nós estávamos falando. Nos outros processos havia, de fato, o quê? O contato entre os materiais, né? E a gente verificava o quê? A troca de cargas de um corpo para o outro, tá? Nesse tipo de processo aqui nós não vamos perceber isso, tá bom? Vem comigo para você ver. O que significa indução, tá? Indução, a palavra, o que ela significa? A ação de induzir, de ser razão de algo ou de ter a capacidade de provocar alguma coisa, né? Então, quando a gente fala de eletrização por indução, é o seguinte: tem um corpo que tem capacidade de fazer alguma coisa sobre o outro, tá? De que forma que isso vai ocorrer? Na eletrização por indução, um corpo previamente eletrizado se aproxima de outro, sem que haja contato. Então eu vou aproximar um do outro sem encostar neles, sem eles encostarem, induzindo a separação de cargas no segundo corpo, tá? Perceba, ó. Então eu vou ter dois corpos, tá? Nesse caso falamos de dois corpos, um corpo indutor e um corpo induzido. Ou seja, o corpo indutor, ele é aquele corpo que vai fazer a ação sobre o outro, tá? Então esse corpo ele tem que ser previamente o quê? Eletrizado. Olha o caso aqui, ó. Esse primeiro exemplo. Ele é eletrizado com carga positiva. Me interessa o que ele fez para ele ficar positivo? Não. Só interessa o quê? Que eu vou pegar esse corpo aqui, essa esfera, e vou aproximar de outra, tá? Esse outro corpo, esse outro objeto, ele pode ser eletrizado positiva, negativamente, ou pode ser neutro, tá? E o que você vai observar nesse corpo aqui, ó, tá? Você observa nele a separação das cargas. Nós chamamos isso aqui, ó, de polarização. Polarização. O que é polarização? É a formação de polos, né? Polos distintos, ou seja, eu vou ter muitas cargas de um lado e muitas cargas do outro. Então, se eu aproximo um corpo de carga positiva de um corpo neutro, por exemplo, aqui, ó, como é esse caso, o que você vai observar? Qual é a carga atraída pelo positivo, não o negativo? Então, os elétrons do corpo que anteriormente estavam dispersos ao longo do corpo todo aqui, ó, o que vai acontecer? Eles todos vão migrar, ou grande parte dele vai migrar para uma região mais próxima do corpo indutor. Ele vai sair do corpo induzido? Não vai. Por quê? Porque não há contato. Ele só aproximou, né? Então aqui, ó, ele vai chegar próximo à superfície e vai ficar localizado aqui, ó. Formou um polo negativo nessa região. E esse outro lado aqui, pessoal, quer dizer então que os prótons migraram para lá? Não. Lembra disso, o próton ele nunca se movimenta dentro de um material. A única carga que se movimenta é o elétron. Então por que aqui ficou tudo positivo, professor? Porque aqui há uma deficiência em elétrons.
Não quer dizer que os prótons se acumularam naquele canto. Não. Quer dizer o seguinte, que os elétrons que estavam anteriormente ali migraram para aquela região mais próxima positiva, que está ali induzindo eles, né? Então o corpo indutor tem esse poder de atrair a carga oposta para próximo a ele e induzir o que nesse corpo? A separação das cargas, a polarização de cargas, formando um polo positivo e um polo negativo. O que acontece quando eu afasto ele? Né? Quando eu afasto, as cargas voltam, os elétrons voltam a ocupar suas posições originais e o corpo continua sendo o quê? Neutro. Perceba aqui, ó, que eu não estou trocando carga, tá? Não há troca de cargas. Vamos até marcar aqui, ó. Não há troca de cargas, tá? Por quê? Só há troca de cargas elétricas quando você está encostando um corpo no outro, que elas podem passar de um para o outro. Nesse caso só tem polarização, então a carga total desse corpo ela nunca vai se alterar, tá? Então você pode colocar aqui, ó, a carga do corpo induzido não se altera, tá bom? É uma propriedade fundamental desse tipo de processo de eletrização. Ela não vai mudar, tá? Então, conseguindo o nosso texto aqui, ó, nesse tipo de eletrização não há transferência de cargas entre os corpos, apenas a separação, tá, de cargas no induzido. Então, só vamos ter o que? Polarização. Perfeito? Certinho? Então, vamos responder essa última pergunta aqui, ó. Esse tipo de eletrização só vai acontecer com corpos que são o quê? Condutores. Por quê? Tá? Nós já explicamos isso. Por que o corpo induzido ele obrigatoriamente tem que ser condutor? Perceba, o indutor pode ser tanto condutor quanto isolante, desde que ele seja previamente eletrizado. Porém, o induzido ele tem que ser condutor. Por quê? Porque as cargas precisam ter mobilidade para poder se acumular em regiões distintas desse corpo. Né? Ou seja, os elétrons eles precisam ter mobilidade para sair de um lugar e se aglomerar em outro local, formando os polos ali. Tá certo? Justamente por isso. Tá? Então, atritos somente corpos isolantes, no contato, corpos condutores, e na indução, o induzido tem que ser condutor. E o indutor pode ser tanto condutor quanto isolante. Tranquilo? Beleza? Né? Aqui, ó, mais uma situação para que você perceba. Ó, esse aqui o indutor era positivo, agora o indutor é negativo. O que, que ele vai fazer aqui? Né? Ah, ele vai atrair o próton para cá? Quer dizer que ele está atraindo o próton para cá? Não, lembra disso. Tá? Ele não está atraindo o próton. Assim, ele atrai o próton, mas o próton não se movimenta. Ou seja, ele vai repelir os elétrons para o outro lado ali, ó. Né? Então eu vou formar os polos aqui, eu vou formar os polos nessa região pela repulsão dos elétrons que eles têm com esse corpo aqui. Então quem vai ficar mais próximo aqui são os prótons, que têm atração com eles, os elétrons que não têm afinidade, são repelidos, vão ficar no polo oposto. Perfeito? Tranquilo, turma? Se você teve dúvida em algum dos três processos, volta um pouquinho o vídeo, que agora a gente vai começar a fazer atividades, tá, de fixação sobre esses três processos, tá? Vem comigo aqui então, ó. Não fica perdido não, tá? Sua cabeça deve estar assim, nossa, tô bugado, e aí, o que eu vou fazer agora? Vamos lá, agora você vai aprender de fato a trabalhar com isso. Você vai pegar os conceitos que você usou e vai trabalhar com eles agora, tá? Vamos lá. No exercício de fixação. Acompanha comigo, ó. Essa primeira questão. O ato de eletrizar um corpo consiste em gerar uma desigualdade entre o número de cargas positivas e negativas, ou seja, gerar uma carga resultante diferente de zero. Tá? Essa é a ideia. Em relação aos processos de eletrização e as características elétricas de um objeto eletrizado, é correto afirmar o quê? O que a gente pode afirmar? O que é correto afirmar aqui? Né? Letra A. Em qualquer corpo eletrizado, tá? As cargas se distribuem uniformemente por toda a sua superfície? Pessoal, isso aqui é o quê? É errado, tá? Por que é errado? Eu vou te explicar. Imagina aqui, ó, no caso do processo de eletrização por atrito. Então eu tenho aqui o vidro e aqui eu tenho uma flanela, né? Vamos supor que você esfregou o bastão inteiro de vidro só nessa região da flanela aqui, ó. Só nessa região da flanela, tá? Depois que você atritou, como você esfregou o vidro inteiro,
o vidro todo aqui, ó, ele vai ficar o quê? Positivo, né? O vidro todo ficou positivo. Agora, a flanela toda ela vai ficar positiva? Não. Só vai ficar negativa aqui, ó, naquela região que você esfregou, tá? Então, já anota no seu material também, tá? Quando há atrito, tá? Na eletrização por atrito, o que acontece? As cargas elas ficam somente no local onde elas são esfregadas, tá? Elas só se localizam onde? Elas só são roubadas ou adquiridas, tá? Ou doadas no local da fricção. Vai ser no corpo inteiro? Elas vão se distribuir no corpo inteiro? Não, justamente porque elas são materiais isolantes, tá? Então essa primeira está errada. B. No processo de eletrização por atrito, as cargas positivas são transferidas de um corpo para o outro. A gente pode transferir carga positiva? Não, né? Eu transfiro o que? Carga negativa. Então essa aqui está errado também. C. Em dias úmidos, o fenômeno da eletrização é potencializado, ou seja, os objetos ficam facilmente eletrizados. Pessoal, isso aqui é mentira, tá? Para que ele fique facilmente eletrizado, o dia tem que estar o quê? Bem seco, tá? Para que você eletrize alguém por atrito, tá? É muito mais fácil você eletrizar quando está seco do que quando está úmido. É só você perceber, quando você penteia o cabelo quando está molhado, você consegue atrair coisas com o pente? Não consegue. Agora, quando você penteia bastante o cabelo seco, aí sim, você consegue forçar a troca de carga elétrica ali facilmente entre os dois corpos. Quando tem água no meio ou umidade, ela vai atrapalhar esse processo, né, de doação e recebimento de carga elétrica. Tá bom? Então aqui o que está errado é úmido, né? Deveria ser o que? Dia seco. Tá? D. Dois objetos eletrizados por contato são afastados um do outro por uma distância d. Ok. Nessa situação, podemos afirmar que suas cargas são iguais em módulo. Tá? Bom, a princípio está correta, né? A princípio está correta. Vamos olhar a última aqui, ó. Na eletrização por indução há troca de cargas elétricas entre os corpos. Errado, né? Não há troca. Deveria colocar aqui, ó. Não há troca de cargas elétricas. Tá certo? Então, sim, de fato, a D é a letra correta, né? Mas a gente ainda poderia ter uma questão que poderia ficar errada essa questão se você pensasse no fato do seguinte: olha, dois objetos eletrizados por contato. Mas eu falei o tamanho deles aqui. Nós falamos sobre o tamanho, né? Bom, se a gente tivesse falado que eles eram iguais, com certeza elas estariam divididas em módulo igual, né? Tanto para um e mesmo tanto para outro. Como a gente não falou do tamanho, poderia, né, colocar errado nessa questão. Falso também, né? Mas a princípio ela está correta, ela está certa, né? Pelos outros que nós temos aqui, ó. Quando eles são encostados e separados, as cargas vão ser o quê? Iguais, né? Porque a carga se conserva no fim das contas. Beleza? Certinho? Então agora você entendeu, né? E você vai lembrar sempre disso, tá? Dessas informações menores que eu coloquei para vocês, aí do atrito e do contato da indução. Beleza? Show, agora eu entendi. Nosso selo aí, né? Vamos para o próximo aqui, ó. Uma esfera metálica eletrizada com carga igual a menos 20 microcoulomb, vou marcar aqui, é colocada em contato com outra esfera idêntica. Beleza, então eu já tirei, né, aquela... Já estou tranquilo que eu sei que elas vão se dividir igualmente agora nos corpos. Tá certo? Com outra esfera eletricamente neutra. Em seguida, encosta-se a esfera também em outra idêntica eletrizada e com carga igual a 50 microcoulomb. Tá? Após esse procedimento, as esferas são separadas. A carga elétrica armazenada na esfera no final desse processo é igual a quanto? Então vamos separar o seguinte, olha, eu tenho aí três esferas, tá? A esfera A esfera B e a esfera C. A esfera A, ela tem carga de menos 20 microcoulomb. É colocada em contato com uma esfera idêntica eletricamente neutra. Então a carga B da esfera B é zero, né? E a carga última, C, aqui, ó, tá? Ela vai ter carga de exatamente 50 microcoulomb. Então vou colocar aqui, ó, 50.
tá? A questão ela fala o seguinte, olha, eu vou encostar a esfera A com a esfera B, tá certo? Primeiro. Depois eu vou desencostar elas, vou separar elas e vou pegar a mesma esfera A e vou encostar com a esfera C, tá? E o terceiro passo é saber o quê? Qual é a carga da esfera A no final, tá? O terceiro passo é esse, tá legal? Então veja bem, o que eu vou dizer aqui? O seguinte, ó, nesse primeiro contato que elas têm aqui, eu sei que a carga total antes, tá? Vamos colocar assim, ó, a carga de antes tem que ser igual à carga depois. Coloca aqui, ó. Antes é igual à carga que ela tem depois. Por que eu estou colocando isso, gente? Porque eu tenho que obedecer o princípio de conservação da carga elétrica, tá? Então, o que eu vou dizer? Quando eu somar a carga da esfera A com a esfera B, tem que ser quanto? Tá? Vou pegar aqui, ó, somar da esfera A com a esfera B. Então vai ser, menos 20 mais 0. No total dá quanto? Menos 20. Então tem um total de menos 20 microcoulombs, tá? E depois, o que vai acontecer? Lembra que eu te falei que se elas forem do mesmo tamanho, ela se divide ao meio, né? Então depois aqui, ó, do contato, depois a esfera A, ela vai ter metade dessa carga, ou seja, menos 20 dividido por 2. Então a carga da esfera A vai ser menos 10 microcoulomb, tá? Microcoulomb. E da esfera B vai ser também a metade, lembra? Menos 20 dividido por 2. Então a carga da esfera B nessa situação ela é menos 10 microcoulomb. Ou seja, se no total eu tinha menos 20 antes de encostar, depois de encostar eu também tem que ter menos 20, tá? Então se você aqui, ó, vou mudar até a cor para você ver direitinho, né? Se você somar as duas aqui, ó, quanto que vai dar? Menos 20, né? A carga conservou antes e depois do toque entre elas? Conservou, então está tranquilo, tá? Nós estamos no caminho correto. Então agora eu tenho que fazer o que? A segunda parte. Eu vou encostar a esfera A, que já está com carga de menos 10 aqui, ó, na esfera C. Vamos fazer isso aqui então. Então eu tenho que somar. Quanto que ela tem antes de carga? As duas juntas, tá? Eu tenho que somar então a carga A mais a carga da esfera C, que vai ser menos 10, errado aqui, ó, menos 10 microcoulomb mais 50 microcoulomb. Professor, eu preciso tirar o micro aqui? Não, porque os dois têm micro, né? Então eles continuam juntos aí, ó. Menos 10 mais 50 é exatamente igual a 40 microcoulombs. Então, e depois, tá? Depois, já que elas são do mesmo tamanho, eu vou dizer que a carga A vai ficar igual à carga da esfera quanto? C, que vai ser metade da carga que eles tinham antes, juntos, né? 40 microcoulombs dividido por 2. Então, qual que é a carga final da esfera A? 20 microcoulomb. Então, vou marcar aqui a letra A, né? Então, esse é um processo de eletrização por contato. Vamos colocar aqui, ó. Essas continhas você sempre vai ter que fazer eletrização por contato, sempre que aparecer, né? Então você vê quanto que ele tem antes, tá? E depois vai ser metade do total. Cada uma fica com metade do total em cada um dos eventos, né? Então se você encostou a bolinha 10 vezes com outras 9 bolinhas diferentes, você vai ter o quê? Após cada contato, tá? Cada uma das esferas tem metade da carga antes de elas encostarem. Então você soma as duas cargas, deu a carga total. Depois do contato, elas vão ter metade dessa carga total. Como nós fizemos aqui, ó. Antes tinha menos 20, depois cada uma ficou com menos 10. Vindo para cá, antes as duas juntas tinham 40. Depois as duas vão ter o quê? Metade de 40, que é 20. Professor, mas uma era negativa e tudo. Não importa. A carga positiva ela ficou muito maior ali, por isso que os dois ficaram o quê? Positivos, né? Beleza? Agora eu entendi.
Né? Então você fez justamente o que? Esse passo a passo aí. Né? Na nossa atividade vai ter um exercício justamente para você fazer isso aqui. Tá? Faz o primeiro contato, depois faz o segundo, depois faz o terceiro. Tá? Isso se forem duas encostando. Professor, e se eu tiver 3, 4 bolinhas encostando ao mesmo tempo? Né? Se você tiver 3 bolinhas encostando ao mesmo tempo, todas do mesmo tamanho, o que vai acontecer? Todas as 3 vão ficar com a mesma quantidade de carga. Né? Então você tem que pegar a carga total antes e dividir por quanto? São 3 bolinhas? Por 3. Se eu tiver 4 bolinhas encostando, eu vou dividir por 4. Tá? E assim sucessivamente, quantas você tiver em contato. Tá legal? Tranquilos? Vamos seguir então para mais uma aqui, ó. Mais um exercício. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com cargas de sinais, tá? Lembra, ó, no atrito, tá? Vamos colocar aqui, ó, atrito. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar o quê? Negativo, sempre, sempre, tá? Quando a gente tem a eletrização por contato, tá certo? Os dois corpos ficam ou positivos ou negativos, ou eles vão ficar o quê? Neutros, tá? Eles vão ficar com cargas iguais. E agora, pessoal, no processo de indução, tá? Como a gente não eletriza de fato o corpo, não troca carga, né? Como a gente não vai trocar a carga, eu vou mudar a carga daquele corpo? Não vou, tá? Não vou. Então, se eu tenho, por exemplo, um que é positivo, cheguei próximo de um que é negativo, eu vou mudar a carga deles? Não, né? Se eu cheguei um aqui que é positivo e outro que é neutro, por exemplo, eu vou mudar a carga deles? Não vou, tá? Então, e outra coisa, e se eles forem iguais aqui, ó, eu ainda continuo tendo o quê? Indução, tá? Então, de fato, eu não mudo o sinal da carga em um corpo e no outro, porque eu não tenho contato entre eles, tá? Então, aqui, as cargas ficam diferentes com sinais contrários, tá? No contato, as cargas ficam com sinais iguais, sempre, tá certo? E quando a gente está falando no processo de indução, as cargas vão também permanecer o quê? Iguais. Por quê? Elas não vão mudar. Porque a gente não vai ter o quê? Transferência de carga elétrica, tá? Então você já elimina a B, elimina a C também, e a D é a nossa resposta correta, tá? Tranquilos? Certinho então? Vamos seguindo, tá? Nosso selo aí, ó, agora eu entendi. Tá fácil esse exercício, né? Vamos pro próximo aqui, ó. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando com a mão. Por quê? Tá? Se você pega uma barra metálica e segura ela com a mão, você vai eletrizar ela? Não, porque o seu corpo ele é o quê? Ele é isolante e a barra ela é condutora, tá? Para acontecer o contato, a eletrização por contato, os dois devem ser o quê? Condutores, tá? Lembra disso. Letra A, a barra metálica é isolante? Não, errado. Letra B, a barra metálica é condutora, certo? E o corpo humano é isolante? Certo. É por isso que não acontece. E as outras alternativas? C, tanto a barra quanto o corpo são bons condutores? Não, corpo não. Letra D, a barra metálica é condutora e o corpo humano é semicondutor? Não. Em comparação com a barra, ele é isolante, tá, gente? Letra E, tanto a barra quanto o corpo são isolantes? Não. Tá, não posso afirmar isso. Tá legal? Então não posso eletrizar simplesmente porque o quê? Eles têm que os dois ser condutores. E no caso um é isolante e o outro é condutor. Beleza? Tranquilo? Seguindo para o próximo aqui, o último exercício. Tá? De novo, esse aqui é de encostar, né? Aquele de contato. Considere 4 esferas metálicas idênticas isoladas uma da outra. 3 esferas A, B e C estão inicialmente descarregadas e a quarta está eletrizada com carga igual a Q. Tá? Então aqui, ó, carga Q, 0, 0 e 0. A seguir, a esfera D é posta sucessivamente em contato com as esferas A, depois a B e depois a C. No final, todas as esferas estão eletrizadas. Sobre as cargas adquiridas pelas esferas, no final do processo, marque V ou F. Tá? Então ele quer saber qual é o valor das cargas das esferas depois do contato. Tá? Então ele fez o seguinte, ó, ele colocou aqui a esfera D com a A, depois a D
com a B, depois a D com a C, tá? Então vamos lá, ó. Qual é a carga total que a gente tem antes aqui, ó? Tá? Somando a A com a D, Q mais 0 é Q. Isso aqui nós temos o quê? Antes. Depois, como elas têm o mesmo tamanho, tá? A esfera D vai ficar com metade da carga que ela tinha antes. E a esfera A também vai ficar com metade da carga total que elas tinham antes juntas. Beleza? Então aqui agora, ó, aí eu vou separar as duas e vou vir para a segunda parte. A carga total que você vai ter aqui, ó, vai ser a carga da esfera D de dado mais a B de bola. Eu tinha Q sobre 2 mais 0, que é a B, não é? Então a carga total é Q sobre 2. E depois, se eu separar elas, quanto que elas vão ter de carga? Metade de Q sobre 2. Qual que é a metade de Q sobre 2? Né? A metade disso aqui, ó, é Q sobre 4. Né? Então, a esfera D fica com carga Q sobre 4 e a esfera B de bola também, Q sobre 4. E por último aqui, ó, o contato da esfera D com essa carga e a esfera C. A carga total das duas esferas juntas, né, ó, inicialmente 0 e inicialmente Q sobre 4. Tá? Carga total Q sobre 4. E depois, né, ó, isso aqui vamos colocar antes. E aqui também antes. E depois, cada um fica com metade da carga que elas tinham inicialmente. Então, a D vai ficar com metade de Q sobre 4. Qual é a metade de Q sobre 4? Né? É Q sobre 8. Então, vamos colocar aqui Q sobre 8. Tá? E a esfera C de casa também fica com carga Q sobre 8. Agora a gente tem condição suficiente de quê? De encontrar e responder as questões. Qual que é a carga da esfera A depois de encostar elas ali? Ó? Q sobre 2. A carga da esfera B, Q sobre 4. Da esfera C, Q sobre 8. E da esfera D, está aqui. Aí vamos julgar quem está aqui então. Ó. As 4 esferas estão igualmente eletrizadas. Mentira, não é? Estariam igualmente eletrizadas se o contato entre elas fosse simultâneo. Se eu encostasse as 4 juntas, cada uma ia ter Q sobre 4. Né? Eu dividi um quarto para a primeira, um quarto para a segunda, para a terceira e para a quarta. Tá certo? Segunda afirmação. A esfera A estará eletrizada com carga igual a Q sobre 2. Isso é verdade? Isso é verdade. Calculamos ali. Terceira afirmação. As esferas C e D estarão eletrizadas com cargas iguais a Q sobre 8. C e D, Q sobre 8? É verdade. Letra D, né, afirmação quarta. As esferas A, B e C estarão eletrizadas com cargas iguais a Q sobre 3. Mentira, né? Ó, A, Q sobre 2, B, Q sobre 4. Então aqui é falso. Última afirmação. A esfera B estará eletrizada com carga igual a Q sobre 4. Isso é verdade. Certo, pessoal? Então, o processo de eletrização por contato, que é esse onde você vai ter que fazer essas contas, né? Sempre soma o que tem antes e divide pelo tanto de bolinhas que você tem. Né? Cada uma vai ficar, bolinhas ou copos, né? Cada uma fica com a mesma quantidade. Cada uma mesma quantidade. Se uma fica com X, a outra também com X. 2X, 2X e por aí vai. Tá? 2 bolinhas em contato, metade para cada uma. 3 bolinhas em contato, 1/3 para cada uma. 4 bolinhas em contato, 1/4 para cada uma. E assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Nosso selo então de agora eu entendi. Tá bom? Pessoal, então a gente chega ao fim dessa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Me dê um feedback depois. E as atividades, né, que eu passei para vocês, elas estão justamente relacionadas a isso que a gente trabalhou, tá? Então um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que a gente resolve isso tudo aí, tá bom? Um abraço, até mais.